Qual a mãe que não se preocupa com o sono do seu filho? O sono restaurador é aquele que a criança dorme verdadeiramente e acorda descansada sem demonstrar sinais de irritação ou cansaço. Não é só a criança que precisa dormir bem. A família precisa que a criança durma bem para ter foco e disposição para as atividades diárias. As consequências na vida de uma mãe que está sofrendo com a privação do sono são inúmeras: cansaço, irritação, estresse, ansiedade, sintomas depressivos, desmame precoce, e essa situação é tão complexa que pode ocasionar brigas entre o casal, prejuízo no rendimento do trabalho com maior índice de abandono da profissão e até mesmo risco elevado de divórcio. Esse vídeo é para facilitar o seu caminho e te apresentar os 5 erros que os pais cometem que atrapalham o sono do bebê. Oi, eu sou Jamile Paz, enfermeira, especialista em sono infantil, e esse canal é para você que está buscando informações embasadas cientificamente para melhorar o sono do seu filho e de toda a família. Vamos ao que importa. Eu separei aqui como primeiro erro a exposição excessiva às telas. Eu sei que muitas vezes é praticamente impossível não usar o recurso das telas, porque na verdade você precisa realizar suas necessidades pessoais. Muitas vezes você está sozinha com o bebê e você acaba recorrendo às telas. Eu não sou uma pessoa extremista, o meu objetivo aqui é orientá-las para que vocês tomem as próprias decisões, mas com consciência. Se você precisar em algum momento expor o seu filho às telas, faça isso, mas com cautela. E o que é que a gente encontra de informação atualizada no meio científico? A Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, mesmo que passivamente. O que isso quer dizer? Que crianças até os 2 anos não devem ficar expostas à televisão. Por mais que você esteja ali assistindo um filme, uma série, uma novela, e que seu bebê esteja exposto ao mesmo ambiente de sono que você, mesmo que sem prestar atenção diretamente à tela, a gente já considera essa exposição como passiva e ela também não é recomendada. Já para as crianças entre 2 e 5 anos de idade, a recomendação é limitar o tempo de telas dessa criança para 1 hora por dia e com supervisão. São inúmeros os problemas de saúde que afetam a população pediátrica, mas hoje eu quero enfatizar os transtornos do sono. Uma das repercussões negativas da exposição às telas em relação ao sono é que a luz emitida pelos celulares, tablets, televisores e outros dispositivos apresentam um comprimento de onda azul que inibe a produção da melatonina, que é conhecido por ser o hormônio da noite. O uso excessivo de telas acaba reduzindo o tempo gasto em atividade física e brincadeiras. Os bebês e as crianças aprendem novas habilidades o tempo todo, e é durante o sono que ocorre o processo da construção cognitiva. E por que esse descanso é tão importante? Para que o cérebro organize todas as informações que foram adquiridas durante o dia. Se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para auxiliar as mamães que estão em busca de informações para melhorar o sono da criança. Vamos para o segundo erro cometido pelos pais, que é deixar o ambiente de sono inapropriado para a criança dormir. Como que deve ser o ambiente de sono do bebê e da criança? Clean, confortável e convidativo para o sono. E eu costumo falar sempre para os meus clientes que crianças menores de 3 anos não costumam ter medo de escuro. E já que a criança não tem medo de escuro, não tenha receio de deixar o quarto totalmente escuro, em breu total, porque a criança é muito sensível à luminosidade. Qualquer incidência de luz pode causar um despertar. Alguns pais ficam inseguros e deixam uma luz acesa no quarto das crianças. Se por algum motivo você precisar acolher
recolher o seu filho de madrugada, você pode optar por acender uma luz que tem um tom avermelhado, porque é a que menos interfere na produção da melatonina e dessa forma seu filho vai apresentar menos dificuldade para conseguir dormir novamente após aquele sono interrompido. Então, resumindo, esse hábito de deixar uma luz acesa no quarto da criança é comum, mas não é necessário. Em relação à temperatura, a temperatura do quarto deve ser agradável, para que a criança não sinta nem frio e nem calor. Tenha cuidado também com os barulhos externos. Se você tem, por exemplo, cachorro na sua casa, ligue o ruído branco para o seu bebê dormir, porque esse som emitido pelos aparelhos eletrônicos acaba abafando os barulhos externos. Nos primeiros meses de vida, principalmente até os 3 primeiros meses, o bebê ele tem uma quantidade grande de sono REM, que é o sono leve. Isso faz com que ele desperte com mais facilidade. Então tenha cuidado para manter esse ambiente de sono agradável, porque possa ser que você não acorde com o barulho de uma buzina, de um cachorro latindo, mas seu filho pode ser muito sensível e acordar. Então tenha cuidado com o excesso de brinquedos, com joguinhos dentro do ambiente de sono. A criança ela precisa internalizar que aquele ambiente é confortável para ela deitar, descansar, e a gente precisa realmente ter cuidado com todos os estímulos que possam mudar o foco, que nesse caso é a referência de um ambiente de sono favorável e confortável para facilitar o soninho. Na descrição eu inclusive deixei um link onde eu falo sobre a influência da melatonina no sono do bebê. O terceiro erro são as sonecas curtas durante o dia. As crianças elas já nascem com necessidade de fazer as sonequinhas diurnas. Se a criança não dorme de dia, o que ela precisa, que na verdade nós temos aí uma estimativa indicada para cada faixa etária, ela vai chegar no final do dia esgotada, com uma acúmulo de hormônio que acaba causando estresse, irritação, choro excessivo, e dessa forma ela vai ter muita dificuldade para relaxar e adormecer. Então já ficou claro que o bebê realmente precisa dormir de dia e que essa questão de deixar a criança acordada de dia para ela dormir melhor à noite é mito. Não faça isso. Jamais pule a soneca de um bebê com a intenção de que ele durma melhor à noite. Conforme a criança vai crescendo, os cochilos diurnos vão se tornando desnecessários, mas você pode continuar incentivando as sonequinhas pelo menos até os 3, 4 anos de idade. Quando que a gente realmente pensa em tirar a soneca da criança? Quando a quantidade de sono diurno já está interferindo na qualidade, na quantidade do sono da noite. Eu acompanho diariamente mães que têm muita dificuldade com as sonequinhas. Tem crianças que são bem resistentes. De dia, na verdade, nós temos muitos estímulos, barulho, luminosidade, e por conta disso a criança ela tende a fazer as sonequinhas mais curtas. Me conte aqui nos comentários se realmente seu filho tem dificuldade para fazer uma soneca mais longa e reparadora. Fique aqui comigo que eu ainda vou esclarecer mais 2 erros. O quarto erro é a falta ou excesso de energia gasta durante o dia. O gasto de energia durante o dia traz uma grande vantagem para os pais e para as crianças. E isso traz também uma consequência positiva para um sono mais tranquilo e reparador. Ou seja, a criança ela precisa brincar, ela precisa gastar energia, ela precisa também ter aquele momento do tédio, ter um momento do ócio, com as atividades mais tranquilas, mas ela precisa gastar energia, e isso vai depender da faixa etária dela. Para cada faixa etária nós temos algumas atividades que estimulam e que auxiliam aí nesse gasto energético, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio para que a criança também não gaste energia de forma excessiva, porque dessa forma ela vai chegar esgotada no final do dia, e essa não é a nossa intenção. Já que eu estou falando, da importância da criança dormir bem, eu quero enfatizar também que dormir bem é essencial na infância, porque é durante a noite, principalmente na primeira parte da noite, que o hormônio do crescimento, ou seja, que o GH é liberado. Então realmente a criança precisa dormir bem para crescer e para se desenvolver. Como eu já falei aqui do equilíbrio, tenha cuidado também com o excesso de atividades, porque elas acumulam o cansaço, atrasam os horários das sonequinhas e, consequentemente, atrasam o horário da criança dormir à noite. Esse tempo do descanso e do ócio deve ser preservado em prol da saúde e do bem-estar. Então, mantenha
o equilíbrio. E o quinto erro é sobre a alimentação inadequada, porque a alimentação é um fundamento do sono. O horário das refeições é extremamente importante. Para a criança dormir bem à noite, ela precisa ingerir de dia as calorias que ela precisa para crescer e se desenvolver. E isso serve também para os bebês que mamam em livre demanda. Os bebês que estão aí nessa fase de aleitamento materno exclusivo devem esvaziar bem o seio, porque é através do leite do final da mamada que a criança consegue ter mais saciedade e ganhar peso, já que ele é rico em gordura. E o bebezinho que está sendo alimentado no seio, ele acaba regulando o sono com as refeições. Já as crianças que jantam devem jantar cedo e, se for o caso, fazer uma ceia mais leve antes da hora de dormir. Tenha cuidado com a oferta de alimentos estimulantes, que são ricos em cafeína, com a oferta de alimentos gordurosos, ricos em açúcar, porque tudo isso pode dificultar o sono da criança, tornando essa noite caótica com o sono fragmentado.